Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo e Desencanto. Como foi arquitetado esse nosso mundo? Quem é o arquiteto? E será que foram 7 arquitetos ou foi um só? O engenheiro-chefe da deformação é o Sol. Esses 7 arquitetos deram a formação dessas 7 partes, que deu origem ao nascimento de outros arquitetos, que são os seres humanos. Aqui na Terra, cada qual com suas arquiteturas, e multiplicando as inovações, sempre novos modelos, novos modos, e sempre inventando novidades, arquiteturas novas. Mas o engenheiro-chefe da deformação é o Sol, feito pelas virtudes perdidas dos que saíram do mundo racional, entrando por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí progredindo por conta própria, e daí começaram a perder suas virtudes. Virtudes são vidas que se transformaram em outras vidas, que foi o Sol, e o Sol, por ser feito de suas virtudes, que são vidas que os racionais perderam, é que deu causa dessas vidas todas da deformação racional, desses feitos, dessas 7 partes, do porquê todos assim são. Então, o mundo é consequência de seus próprios habitantes, que são os seres humanos. E por passar por essas transformações todas, é que os seres humanos nunca puderam saber como foram feitos. Como o bicho do queijo, ele não sabe que ele saiu da vaca. A vaca deu o leite, depois botou para coalhar, depois fez o queijo. Depois o queijo apodreceu e depois de podre foram feitos os bichos. E o bicho nunca soube o que era antes de ser bicho. Nunca soube que ele veio da vaca. Nunca soube que ele veio do leite. Nunca soube que o leite veio do capim. Nunca soube que ele veio do queijo, que o queijo apodreceu. E assim é o ser humano. Passou por tantos transes que nunca soube como foi feito nem de onde veio. Isto é uma insignificante comparação para ver que a humanidade nunca poderia encontrar a sua verdadeira origem. Antes de ser Sol, era um corpo de energia racional, habitante do mundo racional, que vieram progredindo por conta própria e daí perdendo as virtudes, se degenerando e essas virtudes se reunindo, já degenerada do que era, formando um foco de luz pequeníssimo e que, com o tempo, foi aumentando e com a continuação do progresso da degeneração. E que o resultado da degeneração foi a extinção dos corpos racionais que se extinguiram, uns tantos em cima da resina e outros tantos em cima da planície gomosa. Esses 7 personagens que aí estão, com forma de seres humanos, é para dar uma boa interpretação da forma da origem desta deformação. Os corpos deles não são assim como aí estão, e sim corpos de energia elétrica e magnética degenerada, que deram causa a essa deformação e degeneração racional. Eles é que deram a forma humana aqui na Terra, o reino da bicharada, sendo a Terra uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os tamanhos e de todas as cores, e de todos os feitios. Por se tratar de uma deformação, é que tudo e todos são diferentes. Por tudo ser deformado, que é um conjunto das 7 partes do porquê nós assim somos e do porquê tudo assim é. Conjunto este é elétrico e magnético. Então a gente viu assim uma breve introdução sobre o mundo das transformações, que é esse mundo em que nós habitamos. E ele várias vezes aqui ele faz uma menção a 7 partes, a 7 seres, para formar outros seres. Então a gente poderia, Porfírio, tentar dar um esclarecimento maior, destrinchar um pouco disso, porque a cultura racional ela é simples, mas ela não é fácil. É simples e acaba sendo fácil na medida que a gente consegue compreender a leitura. Não é de difícil acesso, nós podemos até fazer uma série de outras conjecturas, mas o que nos chama muito a atenção nessa lição é que o princípio da vida está realmente focado nesse foco de luz, conforme diz o racional superior,
uns tantos habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, entraram numa parte de uma planície que foi degenerando e as virtudes deles perdidas, reunidas num foco de luz. Este é o engenheiro-chefe da primeira deformação e da segunda deformação, porque mais adiante o racional superior vai dizer que são duas deformações. A primeira deformação é racional. Ainda não existe o elétrico, não existe o magnético. Então a primeira deformação é daquilo que ainda é puro, limpo e perfeito. É quando é criado o raciocínio. Então a criação do raciocínio está neste contexto das virtudes que ficam no foco de luz. As vidas de todos aqueles racionais vão sendo gradativamente reunidas. Este foco de luz, ele começa a aquecer, a gerar o que não existia na planície, que é o calor, e este calor é que vai produzir a mudança de estado daquele corpo que se chamava, ou que se chama, planície racional. Uma parte só, me entendam bem, o racional superior diz que é uma parte bem pequena, não é toda a planície, apenas uma parte. Então, o que acontece para que tudo permaneça eterno? Fazendo já essa conjectura inicial que vai nortear toda a nossa análise neste vídeo e em outros, em que o racional superior, em alguns livros, ele nos dá a compreender que a energia racional não se transforma. O que se transforma são os feitos do chão. O que foi feito no chão é que sofre transformações, mas a energia racional não se transforma. Nos últimos fascículos da obra Universo em Desencanto, ele insistentemente mostra que a vida é eterna, prova que é eterna e que ela não se transformou. Mas como assim que não se transformou? Não foram a extinção? Ele não diz que foram a extinção? Foram os corpos. Mas a vida não. A vida ficou reunida num foco de luz. Este foco de luz é que vai deformar aqueles corpos e o corpo da planície também. E os corpos dos racionais que vão à extinção, aí é que vem o segredo mais vibrante de toda essa história, que a gente vai já implementar aqui adiante, talvez num próximo vídeo, é que esses corpos vão formar os dois campos de energia elétrica e magnética. Os corpos dos racionais vão ser transformados em vírus e estes vírus é que vão compor as duas energias do chão que vão ser organizadas e vão sofrer transformações. Mas antes de nós entrarmos nesse mérito, que ele chama de vírus artistas, os corpos dos racionais se transformaram em vírus artistas. Energia eterna, eles não acabam, ficam extintos, mas esta energia continua. Bom, então a vida também. A vida também, reunida num foco de luz apenas, apesar de haver um enfraquecimento, mas ela continua ali, por causa da produção de calor. Então, o cenário importante é a gente apresentar agora, nesse primeiro vídeo, é uma questão muito importante que é sobre os 7 arquitetos. Mas não era um só, quer dizer, existe a concepção, principalmente a maçonaria, que usa a ideia, ou apresenta a ideia de que o grande arquiteto, ou seja, o Deus criador de todas as coisas, mas fica subentendido que Deus teria construído este mundo por vontade própria. Por que ele iria construir um mundo que se acaba, que se transforma? Será que o grande arquiteto teria esse planejamento? O que motivaria um grande arquiteto construir um mundo que se transforma e que se extingue? Ou será que o grande arquiteto preparou tudo para que aqueles que deram consequência à transformação pudessem voltar? Compreenderam a questão? Então, a primeira questão que nós devemos abordar é essa. O grande arquiteto, ele prepara o retorno daqueles que entraram no abismo por vontade própria, no uso da liberdade. Então, uns tantos habitantes do mundo racional é que dão consequência a tudo que vai acontecer. O grande arquiteto prepara o retorno de todos. Podemos assim resumir, para a gente poder conversar aqui um pouco mais com a mesa também,
o verdadeiro Deus, não o criador da deformação, o verdadeiro Deus, não o Deus criado pelo pensamento humano, porque cada povo criou um Deus diferente. Então existe o verdadeiro, que é o grande arquiteto. Mas não são 7? Exatamente. A mecânica do verdadeiro Deus são 7 vibrações. E assim estas 7 vibrações se projetam adiante para acontecer a formação das 7 partes. Porque antes de ser as 7 partes, existem as vibrações do verdadeiro Deus. A mecânica do verdadeiro Deus é que vai criar a mecânica racional, a mecânica da extinção. Como é que é a mecânica da extinção? A energia dos racionais se extingue na parte da goma, se extingue na parte da resina e a vida fica num foco de luz. Então aí nós temos a mecânica da extinção. Mas por que acontece dessa forma? Porque já havia a predeterminação das 7 arquiteturas iniciais do grande arquiteto, que é o verdadeiro Deus. Mas o engenheiro-chefe, como ele mesmo diz nesse trecho, é o Sol. Ou melhor, no início um foco de luz que vai se transformando em Sol, aonde se reuniram todas as vidas daqueles habitantes. E os seus corpos formaram 2 campos de energia, elétrico e magnético. E aí veio a extinção. Mas por que formou então 7 arquitetos? E aí eu entraria direto nesses 7 personagens humanos que foram apresentados para nós nas 7 personalidades que o raciocínio supremo manifestou no seu aparelho, chamado Manuel Jacinto Coelho. Então, o aparelho do racional superior veio com estas 7 personalidades para mostrar e dar o entendimento para nós de como tudo isto foi formado. Eu pediria para que o Léo lesse novamente esse parágrafo só sobre esses 7 personagens, para que a gente possa sentir esta vibração super especial para a gente entender. Então, ele diz aqui: esses 7 personagens que aí estão com forma de seres humanos é para dar uma boa interpretação da forma da origem desta deformação. Então, que 7 personagens são esses? São exatamente os 7 personagens que aí estão, é para dar uma boa interpretação do que aconteceu. Pode só dar a conclusãozinha aqui? Pois não. Que ele, né, continuando, ele diz aqui, ó, os corpos deles, né, desses 7 personagens, não são como aí estão, e sim corpos de energia elétrica e magnética degenerada, que deram causa a esta deformação e degeneração racional. Eles é que deram a forma humana aqui na Terra. Perfeitamente. Então, aí estão as 7 personagens da primeira deformação. Em outros livros nós vamos ver que existe uma segunda deformação. Então, a primeira deformação, que é da pureza, do que era puro, limpo e perfeito. E o que é eterno não se transforma. E o que se organiza é que sofre as suas transformações para levar de volta aquilo que não se transforma. Então é mais ou menos essa a ideia básica de que o verdadeiro Deus, com as suas 7 vibrações iniciais, abre o caminho para que tudo tenha 7 partes, 7 níveis, 7 planícies, 7 vibrações, 7 níveis orbitais, atômicos, nucleares, etc. Eu só pediria para o Dr. Carlos, acabei não dando muito tempo para ele, mas é uma breve explanação rápida dessa ideia básica de como que se projeta essa arquitetura das 7 partes. É verdade. Essa arquitetura das 7 partes, nós estamos falando de cosmologia, metafísica, né? Então isso aí são matérias do curso secundário. No curso primário tem aí o artifício, tem faculdades para se formar no curso primário. Mas entra a ontologia, metafísica, isso tudo é curso secundário. Então esses 7 arquitetos, eles provêm do uno, do mesmo, que é o racional superior. O 5º volume do Histórico textualmente diz que o raciocínio supremo é o racional superior. O supremo racional do mundo racional é o racional superior.
e na página seguinte, o supremo dos supremos é o racional superior. E ele, o racional superior, o supremo dos supremos, ele se expande dentro da deformação que ele organizou. Organizou porque os filhos abusaram do livre-arbítrio, deram causa a essa deformação, e a organização é pela mecânica do verdadeiro Deus, pela mecânica racional, ainda estão nessas matérias que eu falei, de curso secundário, de cultura racional, né? Então, essa questão é bastante elevada. Eu lembro aqui, professor Gaspar Rodrigues, professor de Mecânica Celeste da UF, da UFRJ, grande estudioso da cultura racional, nas suas apreciações sobre o livro Universo em Desencanto, disse que é uma obra enciclopédica de supercosmologia, no sentido amplo e metafísico do termo, né? Então, essa questão é muita metafísica. Então, o racional superior, na sua obra, ele dá tudo direitinho, de onde viemos, para onde vamos, como que viemos, esse como viemos, essa deformação, ele conta uma forma que o povo possa acompanhar, possa entender e possa desenvolver o raciocínio, para quando chegar no curso secundário desenvolver a evidência racional, aí sim ver as coisas no seu estado natural. Eu gostaria apenas de fazer um complemento e já convidando as pessoas para o nosso próximo vídeo, que vamos continuar este assunto, ele é muito extenso, acabei me detendo um pouco em algumas análises, mas uma informação objetiva e direta para provocar um retorno. Nós temos um vídeo chamado A Mística do Sete. Podem revê-lo, mas eu gostaria apenas de dar a seguinte informação resumida de toda essa construção, arquitetura do sete. Por que as 7 partes? Porque o mundo é 7 e essa coisa toda. Até os 7 níveis atômicos, orbitais dos átomos, na teoria atômica, são 7. A natureza toda é formada pelo 7. O 7 é o número da criação, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mas como é construído o 7? O antes de ser. Deus, com as próprias mãos, preparou toda a classe para que o ser humano pudesse retornar. As próprias mãos quer dizer o equilíbrio. Deus é equilíbrio. Ele é trino. Deus é trino. O primeiro ponto da sua trindade, ele se divide em 3 partes à direita e 3 partes à esquerda. Melhor, 3 à direita e 3 à esquerda. Eu gesticulei aqui, mas para vocês saiu no lugar certo. Eu falei direita para cá, para vocês, para mim é esquerda. Perceberam a inversão do vídeo? Interessante, né? Prestem atenção nisso depois. Então, 3 partes à direita, 3 partes à esquerda com um ponto do triângulo. 3 partes em cima, 3 partes embaixo com outro ponto do triângulo. 3 partes à frente, 3 partes atrás com outro ponto do triângulo. E vejam aí as 21 eternidades. As 21 partes que foram criadas pelo verdadeiro Deus, um triângulo no centro e 3 dimensões com duplo ternário para se fechar as 21 partes do porquê assim somos. Mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Só uma frasezinha também para deixar mais um aperitivo. Na cultura védica, Veda quer dizer conhecimento, na cultura védica lá, que é muito antiga, fala que Deus, o Senhor Supremo, não é diferente do seu nome, não é diferente da sua energia, não é diferente da sua parafernália, não é diferente do seu séquito. Em outras palavras, ele mesmo se expande nos 7 personagens, nos 7 arquitetos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Não perca tempo, conheça Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. E salve!